Edson. Aproveito também para contar a minha história. Resido em uma cidade próxima a Jales, desde 1998. Em 1998, eu, meu marido e minha filha mudamos para esta região. Meu marido se aposentou, eu também estava já aposentada e hoje residimos aqui ainda na cidade próxima a Jales. Sempre que pude, sempre que posso, estou ouvindo a emissora onde você trabalha. Diga-se de passagem, eu e minha família, a gente gosta muito de ouvir a Rádio Santa Fé. Ouvindo as histórias que aí são contadas, mesmo porque a gente acostumou a acordar bem cedinho de madrugada e ligar o rádio. E de uns dias para cá estamos ouvindo as histórias que são contadas e logo eu disse para o meu marido, sabe, ô bem, eu vou contar a história do pai, lá, Águes pra lá, já faz tanto tempo, o pessoal nem acreditar nisso vai. Não, eu vou contar, não tem por que mentir. E é por isso que eu estou mandando essa mensagem para você, para que conte a minha história. A história que eu vivi, que minha mãe viveu, meus 2 irmãos viveram e meu pai viveu. Só que uma história é essa, até um tanto quanto esquisita, mas você já deve ter ouvido falar algumas vezes de histórias parecidas com a do meu pai. Meu pai, um homem bastante trabalhador, sabe? Sistemático, trabalhador. Meu pai nunca bebeu nada de alcoólico, nada de bebida alcoólica. Meu pai não fumava. Era um baiano, sabe, sistemático, arretado, de pouca conversa. Meu pai sempre bigodão, sabe, sisudo. Perguntava era sim ou não, ele fazia de tudo para não conversar. Nervoso, mas sempre na dele. Às vezes minha mãe acabava tirando dele algumas palavras de tanto importunar, sabe? Bem, não, sim. Era o que ele falava. Eu não me lembro de meu pai, sabe, de ouvir meu pai dizer, é para fazer isso, por causa disso. Nunca. Era só, faz isso ou faz aquilo, ou não é. Não tinha muita conversa com meu pai. Mas era um jeito dele, sabe? Quando chegava parente em casa, logo ele já cumprimentava, olha, eu tenho que ir ali, ele ia sabe, mexer nas suas plantas, ele ia mexer com alguma coisa, menos ficar conversando. Esse era o jeito do meu pai. Já minha mãe, não. Minha mãe é toda alegre, sabe, festiva. Enfim, minha mãe conversava, minha mãe brincava. Minha mãe era completamente diferente do meu pai. Já o velho, sistemático. Só que meu pai, ele tinha um problema desde criança. Talvez seja isso que acabou inibindo um pouco a fala do meu pai. Meu pai, ele desmaiava, sabe? Desde criança, a minha avó dizia que uma vez pegou meu pai quase morto, ele desmaiava, sabe? Do nada, aquele tempo falava desmaiar. Depois de muitos anos foi que eu vim saber o que era aquilo. Mas, sabe, lá na região que a gente morava, que era também uma região de sítio, né? Mas pertencia à região de Bragança Paulista. A gente morava na roça e meu pai tinha esses problemas desde pequeno, dizia minha avó. Vira e mexe, meu pai desmaiava. Tanto é que minha avó tinha medo de deixar ele sozinho. Minha avó tinha medo de deixar ele andar a cavalo. Quando moleque, tinha medo de tudo, porque ele desmaiava. Aos 23 anos de idade, claro, meu pai solteiro ainda, né? Aos 23 anos de idade, minha avó contava, meu avô contava, meus tios contavam, que um dia meu pai amanheceu com uma dor de cabeça, sabe, meio indisposto, mas era jovem, 23 anos, foi pra lida, sabe, pra roça, e que por volta das 3 horas da tarde, sabe quando o pessoal fala a hora da merenda, é hora de esfriar o sol um pouco? Então, 3 horas da tarde, meu pai teria tomado um leite ali, um café, comido alguma coisa, e de repente
De repente a minha avó sabe, e meu avô começaram a olhar assim, cadê o Zé, cadê o Zé? Meu pai estava caído, Edson. Sabe, meu pai estava caído, desmaiado, e vai daqui, vai dali, e nada, e chama um, e chama outro, e nada do meu pai voltar em si. Ali começava o drama da minha avó, do meu avô e de toda a família. Aos 23 anos, José Ribeiro Neto de Aguiar estava desmaiado, sabe? Desmaiado, e foi daqui, foi dali, foi daqui, foi dali, e, infelizmente, Edson, veio a notícia de que o Zé Ribeiro tinha morrido. O menino de 23 anos que foi encontrado desmaiado na roça, tentaram reanimar, foi daqui, foi dali, mas que não tinha suportado e veio a óbito. Minha avó, meu avô, meus tios, todos desesperados, sabe? E aquele tempo não tinha telefone, não tinha nada, era boca a boca só e mais nada, ou então andava 5, 6, que é igual minha avó falava, 7 léguas a cavalo para poder avisar alguém. E naquilo, Edson, o menino de 23 anos, o Zé Ribeiro, morto, sabe, desmaiou e morreu. Foram chamar as pessoas para o velório, e era velado em casa mesmo. Foi chegando o vizinho, depois tinha um parente mais longe e tal, e foi daqui, foi dali, e aquele choreiro, sabe, aquele tempo colocava o defunto numa rede, sabe? Minha avó dizia que era, chamava de banguê, então, e colocava ali na sala, né? Pendurava de um lado, do outro e velava o corpo ali. Não tinha esse negócio de caixão, era banguê que levava os corpos para a sepultura. E assim foi o meu pai, né? O José Ribeiro, ele foi colocado nesse banguê. Amanheceu o dia, pois ele teria morrido por volta das 3h30, 3h30 da tarde de um dia. No outro dia, no mesmo horário, quando dava 24 horas, foi que o enterro ia sair. E vai daqui, sabe, minha mãe conta que todo mundo estava ali chorando, sabe? A minha avó chorava muito, o meu avô chorando, meu tio chorando, todo mundo chorando ao despedir do meu pai, José Ribeiro Neto, que havia morrido e teria sido encontrado na roça morto, claro. O corpo saiu, o pessoal começou a rezar, sabe, caminhando rumo ao cemitério. Cemitério que era no sítio mesmo, sabe? Não é igual hoje, tinha cidade, não, era no cemitério na comunidade mesmo. Ao passar por uma porteira, Edson, até hoje eu conto isso e as pessoas às vezes falam, será? Não, é verdade, eu não tenho porque mentir, não. É que minha mãe já morreu, sabe? Mas se não, meus avós já morreram e eu tenho que comprovar que é verdade. A minha avó contava de que meu pai, ele, ao passar pela porteira, Edson, simplesmente colocaram o banguê ali no chão para poder abrir a chave e descansar um pouquinho, quando, de repente, o menino José Ribeiro Neto, ele acorda, Edson. Simplesmente, sabe, estava caminhando com ele para sepultar, quando eles colocaram a rede ali no chão para descansar um pouquinho e abrir a porteira, o meu pai, ele acordou. E não ficou ninguém em volta, sabe? Todo mundo saiu correndo, gritando, o defunto levantou, meu Deus, o que é isso? E meu pai saía correndo atrás deles, e enfim, Edson, meu pai teria ressuscitado. E aí, sabe, virou aquela conversa toda, a minha mãe não sabe se corria de alegria, se corria de medo, enfim, todo mundo estava ali com medo. E foi assim que meu pai escapou de ser enterrado vivo. Virou notícia em toda a região de que o Zé Ribeiro tinha ressuscitado. Os anos foram passando, sabe? Minha avó com alegria, e vai daqui, vai dali. No que o tempo vai passando, depois já de casada. Meu pai já, depois de casado, já tendo
eu e mais 2 irmãos. Um dia, meu pai voltou a ter dor de cabeça, voltou a ficar doente, sabe? E faleceu. Desta vez meu pai morreu, sabe? E aí... Mas a gente já tinha aquela história. Sabe quando a minha mãe dizia assim, não, mas a avó contava que teu pai, ele já tinha morrido uma vez e não tinha morrido, e vamos lá e vamos daqui. E da mesma forma, Edson, da mesma forma que pouco antes do velório sair, meu pai acordou pela 2ª vez. E assustou de novo todo mundo. Ali foi levado ao médico, aí já era outro tempo, tal, até que o médico descobriu que meu pai, ele tinha problema de epilepsia. Ele desmaiava e, como não fazia uso de remédio, sabe, demorava demais para voltar e as pessoas achavam que ele havia falecido. E foi indo daqui, foi tratando, só que depois desta 2ª vez, eu não sei se meu pai ficou encabulado ou não. Depois de 2 anos, ele foi acometido de uma doença grave e aí não suportou e morreu. A lembrança que eu tenho do meu pai é de que ele foi conhecido como o homem que morreu 2 vezes. E na 3ª, aí sim, ele não voltou mais. A saudade que eu tenho do meu pai é tão grande, Edson, que chega a doer o coração. E é por isso que hoje eu acredito cada vez mais na ciência, na medicina, pois se tivesse o avanço que tem hoje, talvez meu pai estivesse aqui. Talvez a minha família não tivesse passado por 2 vezes o terror de velar um corpo que não tinha morrido. Ao meu pai, o senhor José Ribeiro Neto, onde estiver, que Deus te proteja, pai. E que o Senhor nos ajude aqui também na terra. Quantas pessoas já não foram sepultadas vivas? Que depois, sabe, alguém desconfia, alguém escuta mexendo, gritando, vai lá, desenterra, e a pessoa tinha virado no caixão. A pessoa estava de bruço, pois teria morrido sufocada, por não ter um diagnóstico correto. A todos o meu muito obrigado. Agradeço por contar a minha história e afirmo que sou ouvinte assídua desta emissora. Meu nome é Sônia Altino Alvarez. Resido em uma cidade próxima a Jales. E esta é a história do meu pai, que para ser enterrado morreu 3 vezes. Isto é história que a vida conta.